Olá, meu nome é Lenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e vim mais uma vez essa semana apresentar as atividades para o terceiro ano do Lição de Casa. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós temos uma atividade de leitura de história em quadrinhos. Então você vai ler a historinha aqui da Turma da Mônica, que é muito legal, e em seguida você vai fazer a interpretação, ou seja, você vai responder as perguntas para você entender melhor o que você leu na tirinha, tá bom? Tem também adaptação para alunos com deficiência, tá? Se necessário, o adulto pode realizar a leitura da história em quadrinho para a criança, apontando as palavras. Aproveite para conversar sobre o texto com a criança para ver a sua compreensão. Destaque a importância de prestar atenção na leitura. História em quadrinhos é legal porque chama a atenção. Todo mundo gosta de história em quadrinhos, né? Na atividade 2, que é a atividade de interpretação, com a ajuda de um adulto, caso a criança não seja alfabetizada, leia as questões e solicite que a criança responda oralmente. E o adulto pode registrar. Ajude a criança para realizar. Em matemática, nós vamos continuar falando sobre o tema divisão. Dividindo igualmente. Eu tenho uma situação, problema aqui. Maria Clara ganhou uma sacolinha com 17 balas no aniversário de sua prima Cecília. Ao chegar à escola, distribuiu igualmente todas as balas entre seus melhores amigos, Roberta, Iago e Paula. Então temos as questões referentes a essa situação problema. Registre por meio de um desenho como ficou essa distribuição. Então você vai desenhar, você pode desenhar os amiguinhos dela, desenhar a quantidade de balas que ficou dividida para cada um. B. Quantas balas cada um ganhou? Sobrou alguma bala? E tem um vídeo sugerido do Lição de Casa para vocês assistirem que vai ajudar vocês a compreenderem essa atividade, tanto também para os alunos com deficiência. Atividade 2, nós vamos trabalhar também com divisão, na atividade dividindo os canteiros. Também uma situação problema. Juan mora em uma chácara e recentemente comprou 24 mudas de árvores frutíferas que devem ser distribuídas igualmente em canteiros do mesmo tamanho. Então ele tem uma chácara e ele ganhou 24 mudas de árvores que ele vai ter que distribuir em canteiros do mesmo tamanho. A. Quantas mudas Raul deve plantar em cada canteiro se quiser distribuí-las em grupos de 4? Olha aí a divisão aí, hein, gente? B. Se fossem distribuídas em 3 canteiros, quantas mudas ele plantaria em cada um? E C. Caso ele decida distribuí-las em grupos de 6, quantas mudas deverá plantar em cada canteiro? Então nós temos aí essa atividade voltada para a divisão. Todas essas alternativas aí, você pode resolvê-las com divisão. E se você quiser tirar a prova real, você usa a multiplicação. Tem também adaptação para alunos com deficiência, tá? Onde você vai assistir com a criança o vídeo indicado na atividade. E para resolver os problemas, você vai utilizar algum material concreto, como tampinhas de garrafa, palitos de sorvete, pedaços de papelão. Sempre materiais concretos para ajudar a criança com deficiência a assimilar esse conteúdo, tá bom? Ajude a criança para fazer primeiro a divisão com material concreto e depois registrar as respostas no caderno, tá bom? Na atividade 2, você vai fazer um desenho simples junto com a criança das 24 mudas de árvores frutíferas e as dividas nas quantidades de canteiros determinados nos itens A, B e C das atividades, tá? Depois, utilize uma tabuada de multiplicação para a criança localizar o número 24 nos produtos, que são o resultado da multiplicação, tá? Você vai usar a tabuada do 3, do 4 e do 6 e vai achar o resultado 24 nessas 3 tabuadas. Para que a criança perceba a relação entre a divisão e a multiplicação. Em Ciências da Natureza, nós vamos falar um pouco sobre poluição sonora. Tem um texto lá no Lição de Casa que explica o que é a poluição sonora. Então você vai assistir os primeiros 40 segundos do vídeo Pica-Pau Pirata do Barulho, tem um link lá no Lição de Casa, e depois você vai responder no seu caderno. Por que o Pica-Pau estava irritado? Você conseguiria dormir tranquilo ao som de uma música bem alta? Por quê? Então, nessa atividade de poluição sonora, o que nós vamos discutir? De que forma os sons altos e em excesso podem influenciar
o cotidiano de pessoas e animais. E aí, em seguida, você vai observar essa imagem aqui e vai refletir em seu caderno. Tem uma situaçãozinha aqui. Paulo trabalha em uma fábrica. Em seu trabalho, ele precisa utilizar alguns equipamentos de segurança, entre eles um protetor auricular, que parece um fone de ouvido. Para que serve esse equipamento? Por que Paulo precisa utilizá-lo? Você conhece outras profissões em que seja necessário o uso de protetores como esse? Então, protetor auricular, ou seja, ele serve para proteger a região dos ouvidos contra barulhos, ruídos que podem afetar a nossa saúde também. Vamos falar um pouco também sobre o projeto Educação e Saúde da População, refletindo sobre a escolha de lanches saudáveis. Você sabia que um pacote de biscoito recheado equivale a 8 pães? Leia o texto completo no Lição de Casa e responda as perguntas em seu caderno. Então, nessa fase do projeto Educação e Saúde da População, a gente vai continuar falando sobre a alimentação saudável, mas voltado para o lanche, os lanches que nós costumamos comer na nossa casa, né? Ou algum piquenique, algum lugar que você vai. E aí, todo mundo gosta de bolacha recheada, todo mundo gosta de pão. Olha só que interessante, você vai descobrir que um pacote de biscoito recheado equivale a 8 pães e entre outras curiosidades sobre alimentação saudável. Entra lá no Lição de Casa, leia o texto e faça as atividades no seu caderno. Em Ciências Humanas, nós vamos falar um pouco sobre brincadeiras. Observe as imagens e responda. Então aqui nós temos imagens de crianças brincando. Olha as brincadeiras, peteca, telefone, pulando corda. Então são atividades de brincadeira que todos nós conhecemos, ou já brincamos, ou os nossos pais já brincaram. Temos as perguntas. Brincadeiras têm histórias para contar? Será que os nossos pais têm alguma história divertida sobre brincadeiras ou você mesmo tem alguma história divertida sobre alguma brincadeira que você fez? 2. As brincadeiras podem contar a história de um certo momento da humanidade? Será que o modo como o ser humano brinca mudou ao longo do tempo? Vale a pena refletir. As brincadeiras podem ser diferentes no meio urbano e no meio rural? Será que nós que moramos aqui na zona urbana brincamos da mesma forma que as pessoas que moram na zona rural? Quais as brincadeiras das imagens mostradas? Você já brincou com alguma dessas brincadeiras? Conte como foi. Então você vai escrever lá no seu caderno, eu já brinquei de pular corda, foi divertido, eu suei, eu fiquei cansado. Pular corda também pode ser uma atividade física. Então você vai escrever sobre isso, sobre as brincadeiras que você costuma fazer. Em geografia, nós vamos falar sobre o trânsito. Olha só, observe essas imagens. Vocês conhecem o significado dessas placas? Vocês já viram essas placas em algum lugar? Você sabe para que servem as placas? Olha só, as placas de trânsito são importantes para manter a ordem e muitas vezes impedir que ocorram acidentes. A partir dos desenhos que estão estampados nelas, podemos ver símbolos que compõem uma linguagem universal. Será que as placas de trânsito podem ser consideradas uma linguagem? Pode sim, gente. A linguagem que o motorista ou o pedestre vai utilizar para respeitar as normas de trânsito, ou o motorista para respeitar a passagem de pedestre, os faróis vermelhos. Então, todas as placas de trânsito são consideradas uma linguagem também, uma linguagem universal, tá ok, pessoal? E agora responda, você sabe o significado das placas abaixo? Você já deve ter visto alguma delas. Então, convido você a analisar. Se você não conhece, você pesquisa na internet para você saber um pouco mais sobre as placas de trânsito. Você pode pensar assim, mas eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista. Mas você, como pedestre, você deve conhecer e dominar as placas de trânsito, até mesmo para evitar que você sofra algum acidente. Tem também adaptação para alunos com deficiência nas atividades de História e Geografia.
Dá uma lidinha lá no lição de casa que você vai descobrir e vai incluir também as crianças com deficiência para as atividades. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o uso da máscara, tá? Muitas pessoas eu tenho percebido que têm deixado de usar a máscara. Quando eu ando aí pela cidade eu percebo. Ou muitas pessoas usam as máscaras de maneira incorreta. Então olha só, você deve lavar as mãos antes de colocar a máscara. Não use máscara abaixo do nariz, seu nariz tem que estar protegido. Não use máscara com folgas nas laterais, a máscara tem que estar justinha no seu rosto. Não use máscara pendurada no pescoço, aqui embaixo. A máscara deve cobrir desde a parte mais alta do nariz até o queixo. Então, toda essa região aqui do seu rosto tem que estar protegida pelo uso da máscara. Não deixe o queixo exposto. Não toque na máscara sem ser pelas hastes ou pelos elásticos. Você tem que tocar nas máscaras por aqui. E retire a máscara pelo elástico e lave as mãos após retirá-la. Não esqueça, pessoal, de continuar usando a máscara e tomando todos os cuidados necessários. Afinal de contas, a vacina ainda não chegou e a pandemia ainda não acabou. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero poder ter ajudado vocês nas atividades e até a semana que vem. Caprichem nas atividades, continuem participando, mandando foto para a professora de vocês. Ela espera ansiosamente por isso, hein? Tchau, tchau!